Destaque agora para a gripe aviária. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a Coreia do Sul vai fazer como a Rússia e suspender a compra de frango só do Rio Grande do Sul. Repórter Luciano Verdolim mais uma vez aqui com a gente. Apesar de mais 3 países terem suspendido a compra das aves aqui do Brasil nesta sexta-feira, o ministro está otimista quanto à recuperação da confiança do mercado. Não é isso, Luciana? Está bastante otimista, Thiago. Ele fala que o nosso sistema de vigilância sanitária é bastante eficiente. Por isso, avalia que a gente não vai ter problema por conta da doença. Coreia do Sul anunciou que vai limitar, o embargo da carne de frango. A avaliação do governo brasileiro é de que isso aconteça com outros países. Hoje, a Albânia, Namíbia e Índia anunciaram a suspensão da compra da carne de todos os estados brasileiros. Mas esses países, eles compram um montante pequeno, então não vai impactar nas exportações brasileiras. O ministro da Agricultura fez questão de ressaltar que, nesse momento, o que está acontecendo? Não apareceram mais casos, não houve morte de novas aves e que em 28 dias é necessário um prazo de 28 dias para que o Brasil, o país, se autodeclare livre da gripe aviária. O ministro disse o seguinte: nós estamos no 2º dia, tudo tranquilo, não tem nenhuma notificação e os laboratórios, eles estão a todo vapor analisando, amostras que estão sendo mandadas por aquela região ali do Rio Grande do Sul, onde foi diagnosticada a doença. O ministro da Agricultura ainda saiu em defesa de projeto aprovado pelo Senado Federal que trata da flexibilização da legislação ambiental, o que foi criticado pelo Ministério do Meio Ambiente. O ministro Carlos Fávaro diz o seguinte: a nossa legislação é boa, às vezes bastante rigorosa, e esse pode ser um passo fundamental para o aumento da nossa produção. O Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, já se posicionaram contra a proposta que está sendo discutida nesse momento lá no Congresso Nacional. A ministra Marina disse que o projeto é inconstitucional, vai lesar, vai trazer uma fragilidade à política ambiental brasileira e, segundo a ministra Marina Silva, representa riscos também ao um retrocesso ambiental no país. Essa discussão dentro do governo e a divergência envolvendo a ministra do Meio Ambiente nessa discussão. Até já, Luciana, bom trabalho para você. Nelson Kobayashi e Cristiano Vilela. Eu começo perguntando para vocês sobre a tratativa do Brasil com outros países para que haja uma restrição da compra do produto só do Rio Grande do Sul. Aí sim, não é, Kobayashi? Entra a diplomacia brasileira. Sim, é um trabalho importante, até porque o Brasil é diferente dos demais países, da média dos demais países, principalmente pelas suas proporções territoriais, proporções continentais. Então é natural que haja uma grande diferença entre o que acontece no Rio Grande do Sul e nas granjas que estão, às vezes, a mais de 1.000 quilômetros de distância, uma outra realidade, outro clima, às vezes sem qualquer tipo de conexão de fornecedores, de trabalhadores e de qualquer estrutura compartilhada com eventual granja que tenha sido contaminada. A granja em específico contaminada é do Rio Grande do Sul, mas a gente tem muita produção, não só de frangos, mas de ovos no restante do Brasil todo. Nós temos aqui no interior de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e há uma distância muito grande da granja lá do Rio Grande do Sul. Então, a diplomacia cabe justamente essa demonstração da distância e da separação por completo desses outros tantos interessados em continuar exportando aves e ovos para o mundo todo. Pois é, e essa discussão sobre a gripe aviária, o governo brasileiro, lá no início da crise, falou em relação ao prazo de 28 dias. 28 dias, se o Brasil estiver livre do vírus, aí, obviamente, há a possibilidade do Brasil declarar que está livre da gripe aviária. E para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos aqui discutindo a gripe aviária porque o governo brasileiro está negociando com outros países e a Coreia do Sul anunciou que vai restringir a compra de carne apenas do estado do Rio Grande do Sul, onde houve o foco da gripe aviária. Vou chamar os nossos comentaristas, chamo agora o Cristiano Vilela para discutir esse assunto também com a gente. Estamos também com o Nelson Kobayashi. Meu caro Cristiano Vilela, essa é a diplomacia, essa negociação que precisa ser feita, não é?
Exatamente. É fundamental, Tiago, que haja esse tipo de negociação. Quando a gente trata da gripe aviária, por exemplo, é um fenômeno que a gente sabe que é possível que aconteça muitas vezes, especialmente em países como o Brasil, que tem realmente uma produção bastante grandiosa relacionado especificamente na questão da produção de frangos. Agora, é algo que a atuação dos governos, a atuação do Ministério da Agricultura, a atuação da diplomacia, dos órgãos comerciais internacionais, ela vai justamente no sentido de minimizar o dano, fazer com que esses eventuais embargos eles sejam diminutos com relação ao período de duração e fazer com que efetivamente a região que seja embargada, ela seja a menor possível, como forma de atingir o menos possível toda a cadeia comercial desse importante setor no Brasil. Então eu vejo que nesse sentido a diplomacia ela vai se saindo bem em procurar minimizar os danos. O Kobayashi, queria te perguntar dessa outra polêmica. O Congresso Nacional discute essa questão da regulamentação e da liberação de questões ambientais e a ministra Marina Silva é radicalmente contra. Ela diz que, inclusive, é algo que o Congresso está discutindo, mas que é inconstitucional. Será que isso passa, não passa? Se o Congresso aprovar como um todo, a Justiça pode barrar essa matéria? Olha, Tiago, você sabe que não é acabar com licença ambiental, é flexibilizar. Então, de qualquer forma, haverá ainda ali algum controle sobre a proteção ambiental que deve ser, sim, de fato, necessária e constitucional, segundo o nosso ordenamento. A questão é que a ministra Marina Silva, neste momento, ela não está assim com tanta influência para ter uma resistência capaz de impedir que isso vá adiante. Ela não conseguiu sequer impedir o projeto que é de interesse do próprio presidente, inclusive, de exploração do petróleo na margem equatorial aqui no Brasil. Então a gente tem essa dificuldade toda do poder de influência da ministra Marina Silva. Isso passou até com uma certa facilidade na fase em que está no Congresso Nacional e atende muito aos anseios do setor produtivo, do agronegócio, das pessoas que dependem disso para gerar riqueza, emprego, renda e inclusive crescimento do PIB que o Brasil tanto precisa. Ou seja, ela vai ter uma vida difícil nessa função de ser resistente à flexibilização dos licenciamentos ambientais.